Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 20. João 20, nós vamos ler de 1 a 18. E nesta manhã de Páscoa, de domingo da ressurreição, eu convido vocês para pensarmos sobre as evidências para a ressurreição de Jesus. As evidências para a ressurreição de Jesus. João capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e os outros discípulos foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava chorando do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé, era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Você acredita que o homem pisou na lua? Você crê nisso? Você acredita que o homem foi à lua? Com base em quê? Ah, tá. A gente tem provas. Quais provas? Vídeos, áudios, fotos, testemunhos dos astronautas. Mas quem garante que aquela imagem célebre, a imagem da nave americana pousando no dia 20 de julho de 69, quantos viram essa imagem? Quem garante que essa imagem? Quem garante que o astronauta andando a passos de câmera lenta, Neil Armstrong? Quem garante que a bandeira dos Estados Unidos fincada naquele solo lunar era real? Quem garante que tudo isso não foi encenação num estúdio de TV nos Estados Unidos? Será mesmo que a NASA, a Agência Espacial Americana, tinha tecnologia para colocar o homem na Lua 2 vezes no ano de 69? Depois colocá-lo mais 2 vezes em 71? E depois colocá-lo mais 2 vezes em 72? Será que os Estados Unidos tinham tecnologia para isso? Outro dado interessante. Em abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri
Gagarin, ele conseguiu entrar para a história como o primeiro homem a viajar pelo espaço, em 61. E o homem teria pisado na Lua em 69. Imagina Estados Unidos e Rússia em disputas intermináveis, aliás, até hoje. E para não ficar atrás dos russos que teriam voado já pelo espaço, os Estados Unidos, na pessoa do presidente à época, John Kennedy, fez uma promessa em público. Ele disse que até o final daquela década os Estados Unidos mandaria o primeiro homem à Lua. E aí a pergunta, então, será que os americanos, para não ficarem atrás dos russos, não teriam montado aquela cena toda do homem pisando na Lua em 20 de julho de 1969? Outro dado muito curioso. Em 1968, um ano antes do homem pisar na Lua, o aclamado cineasta Stanley Kubrick, ele dirigiu e produziu o seu longa-metragem, o filme espetacular, que ainda hoje é referência, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, será que os americanos não criaram aquelas imagens do homem pisando na Lua pela primeira vez em 69? Gente, são argumentos que toda hora se levantam. Não, os americanos não criaram essas imagens, o homem pisou na Lua. Existem provas, vídeos, áudios, fotos, testemunhos dos astronautas, testemunhos coerentes, que quando comparados não deixa dúvida. Realmente, pode-se crer, o homem pisou na Lua. Isso é fato. Segunda pergunta. Honestamente, você acredita na ressurreição de Jesus? E de novo eu te pergunto, com base em quê? Tá bom, existe o relato bíblico. Realmente, eu acredito, Jesus ressuscitou. Gente, eu quero que vocês percebam o seguinte. Diante de fatos históricos como os que nós acabamos de colocar, o homem pisou na Lua e nós sabemos disso porque existem relatos. E diante do fato histórico de que Jesus ressuscitou, nós cremos nisso porque existem relatos. No final das contas, você é exposto às provas e você escolhe crer ou não nos fatos que lhe foram expostos. As evidências são colocadas, mas ao cabo de tudo, o que vai prevalecer é a sua disposição para crer nesses fatos históricos ou não. É sempre assim. Quem te garante que Dom Pedro I gritou à margem do rio Ipiranga, independência ou morte? Os livros contam a história. Há evidências. Qualquer fato histórico, diante das evidências, você, no final das contas, escolhe crer ou descrer. Então, sobre a ressurreição de Jesus, por exemplo, contesta-se esse fato desde o início, desde o primeiro momento. Alguns contestaram por incredulidade, dureza de coração. Outros viram, sabiam que tinha acontecido alguma coisa, no mínimo sobrenatural, e escolheram criar uma mentira para dissuadir quem cria na ressurreição. Abra sua Bíblia em Mateus 28, no verso 11. Mateus 28, 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados dizendo: vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo.
Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos, e essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Desde sempre existiram pessoas que não acreditaram nas versões apostólicas sobre a vida, sobre a morte de Jesus. Uns escolheram não crer, outros escolheram mentir para que essa história não se espalhasse. E é por isso, para essas pessoas, a verdadeira história de Jesus teria sido omitida, teria sido adulterada pelos biógrafos oficiais da igreja. Por exemplo, em 1980, recentemente, um grupo de arqueólogos, entre aspas, descobriu na cidade próxima a Jerusalém, chamada Talpiot, uma tumba datada do século I. Segundo essa descoberta, havia dentro dessa tumba 10 ossadas em diversos caixões. Vocês viram isso? Dentre as ossadas, existia uma pequena caixa ou um caixão, sei lá o quê, com a ossada, e estava escrito assim: Jesus, filho de José. Também ali pertinho, na mesma tumba, estariam as ossadas de um tal de Judá, filho de Jesus. E junto também dessas ossadas estava a ossada de Maria Madalena. Adivinha quem é ela na história? A mulher de Jesus, mãe de Judá. Agora, esse túmulo que ficou conhecido pelos céticos como o túmulo secreto de Jesus, apesar de todas as provas que refutam isso, provas até hoje já, desde 1980 apresentadas, é impossível ter sido daquele tempo, e é impossível ter sido de tais pessoas. Mas as pessoas céticas escolheram crer nisso, e mais uma vez fortaleceu a história de que Jesus não morreu na cruz, de que na verdade ele se casou com Maria Madalena, e ele teve um filho chamado Judá. Misericórdia. Mas, gente, é sempre assim. No final das contas, diante de fatos ou de boatos, mediante provas ou piadas, as pessoas escolhem no que acreditar. A prova mais contundente disso é o fenômeno que nós estamos vivendo, onde espalha-se uma notícia pelo WhatsApp e todo mundo crê que é verdadeiro. Você escolhe crer, no final das contas. Só que nessa manhã eu estou aqui para dizer para você, para afirmar para você que Jesus ressuscitou. E as mesmas evidências que se usa para provar que o homem pisou na lua, são as evidências usadas para provar que Jesus ressuscitou. E no final das contas, você decide crer ou não. Mas seja coerente. Se você não crê que Jesus ressuscitou, não diga que é porque é impossível e não tem provas. Seja honesto. Seja coerente e diga: eu prefiro não crer. Porque evidências existem. Desde a minha conversão, eu acredito na ressurreição de Jesus com base em minha experiência pessoal. Existe um doutor em filosofia chamado William Lane Craig. Ele disse o seguinte, abre aspas: a abordagem experimental sobre a ressurreição é uma maneira perfeitamente válida para saber que Cristo ressuscitou. Esta é a maneira pela qual a maioria dos cristãos atualmente sabe que Jesus está vivo. Eu sei porque eu sei. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que isso é verdade. E essa é uma evidência, uma abordagem válida. No entanto, para quem prefere argumentos, saiba que há argumentos extraordinários que podem ser propostos para a ressurreição de Jesus, provando assim que historicamente ele morreu e ressuscitou.
Os argumentos que eu vou usar se baseiam nas obras desse filósofo, William Lane Craig. Eu recomendo grandemente que você leia o material dele. Na editora Vida Nova, você pode adquirir todos os livros dele em português, os que foram traduzidos. vidanova.com.br. Especialmente a juventude, especialmente aqueles que lidam no meio acadêmico e que lidam com céticos, que acham que crente é bicho bobo, que fica na televisão roubando dinheiro dos outros. Precisa conhecer esse tipo de literatura. E eu espero que, por essas evidências, mostrar para você, em forma bem geral, você vai poder se aprofundar por você mesmo, pegando o esboço que eu escrevi, vai estar na internet, no site da igreja, a partir de terça-feira. Você pode mergulhar nos livros desse autor, mas deixe mostrar para você que existem sim evidências históricas que comprovam o fato de que Jesus ressuscitou. 4 são os principais argumentos que os historiadores usam. Primeiro, o sepultamento de Jesus. Ele ocorreu. Segundo, a descoberta do túmulo vazio. Terceiro, as aparições de Jesus. E, em quarto lugar, a transformação que isso causou na vida dos discípulos que testemunharam o túmulo vazio. Então veja comigo, em primeiro lugar, o primeiro fato que serve como evidência para a ressurreição de Jesus. Após a crucificação, Jesus foi sepultado por um homem. Quem era esse homem? Na tumba de quem Jesus foi sepultado? José de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Um judeu que fazia parte da liderança judaica. Isso é muito significativo. Primeiro, o sepultamento de Jesus, ele é plenamente afirmado por diferentes fontes independentes. Por exemplo, uma das maneiras históricas de você descobrir que determinado acontecimento é fato e verdadeiro é o seguinte: você vai escrever um livro de história. Você não fica só com uma fonte de informação. Os acadêmicos sabem disso. Você vai atrás de diversas fontes, e lá no rodapé do seu trabalho, você põe a nota de rodapé, conforme a obra de fulano de tal, página tal, ou conforme o testemunho de tal, conforme a experiência tal e tal. E um trabalho acadêmico, para ser validamente reconhecido, precisa ter várias fontes independentes. Ou seja, o que é uma fonte independente? Uma fonte que bebeu de uma fonte aqui e uma fonte que bebeu de outra fonte aqui, totalmente diferente dessa fonte daqui. Tá. O sepultamento de Jesus vem de pelo menos 5 fontes diferentes. Marcos narra ele, Lucas narra ele, e Lucas pesquisou diversas pessoas vivas à época. Marcos ouviu o testemunho de Pedro. João, anos depois, fala da mesma coisa. Mateus, que consultou outra fonte. Existe um evangelho apócrifo atribuído a Pedro, o evangelho apócrifo de Pedro, que também narra o fato de que Jesus foi sepultado por José de Arimateia. Ponto. Fontes diferentes, dizendo a mesma coisa. Segunda coisa, sobre o fato de que José de Arimateia enterrou Jesus na tumba dele. José de Arimateia era membro do Sinédrio judaico. Quem foi o Sinédrio? O Sinédrio judaico foi quem condenou Jesus. Logo, José de Arimateia não pode ter sido uma invenção dos crentes. Especialmente daqueles primeiros crentes que eram crentes convertidos do judaísmo. Por quê? Porque aqueles judeus convertidos, de cara, poderiam ter tomado uma birra enorme do Sinédrio, principalmente. E por conta do que eles usariam o nome de um José de Arimateia, que era do Sinédrio, que condenou Jesus. Então, por estas e outras razões, a maioria dos críticos do Novo Testamento concordam que Jesus foi sepultado por José de Arimateia na tumba dele.
Segundo fato, fato número 2. No domingo, após a crucificação, a tumba de Jesus foi encontrada vazia por um grupo de seguidores e, em primeiro lugar, por um grupo de mulheres. Tá. Qual é o valor significativo de uma mulher ter visto Jesus ou ter saído dizendo que Jesus ressuscitou? A tumba vazia também é amplamente atestada por fontes antigas independentes. Diferentes fontes falam, a tumba estava vazia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, diversos apóstolos, etc. Mas a tumba vazia, além dessas fontes independentes, a tumba vazia foi anunciada em primeiro lugar por mulheres. Naquela cultura, veja bem, naquela cultura, segundo o historiador Flávio Joséfo, do primeiro século, fonte histórica reconhecida, inclusive, por pagãos, Flávio Joséfo disse que não era permitido às mulheres servirem como testemunhas num tribunal judaico. Gente, à luz desta realidade, quão extraordinário é o fato de terem sido mulheres que descobriram a tumba vazia de Jesus. Dentre essas mulheres havia uma, como lemos em João 20, chamada Maria Madalena, que além de ser mulher, teve uma vida tão horrível antes da conversão, que Lucas 8:2 diz que dela saíram 7 demônios. A julgar pela vida do endemoniado de Gadara, que vivia em cemitérios, andando quase nu pela cidade, imagina quem era essa mulher com 7 demônios. Aí essa mulher se converte, muda de vida. Ela checa e ela vê com seus próprios olhos que a tumba estava vazia, e ela é a primeira, e Jesus diz a ela, vai lá e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Ela é a primeira a sair dizendo, Jesus ressuscitou. De duas uma. Ou os discípulos queriam que essa história de ressurreição morresse já no início, e ninguém acreditasse, ou era verdade. Porque como é que eles usariam o testemunho de uma mulher? Quem teria mais credibilidade ao sair dizendo, Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio? Pedro e João, por exemplo? Ou Maria Madalena? Se foi Maria Madalena, e se está dizendo que foi Maria Madalena, só pode ser por uma razão, Jesus realmente ressuscitou. Terceiro fato. Em diferentes ocasiões e sob várias circunstâncias, diferentes indivíduos e grupos de pessoas viram Jesus Cristo ressurreto. Por exemplo, 1 Coríntios 15, de 3 a 8, abra lá. E veja quão importante é esta afirmação. 1 Coríntios 15, de 3 a 8, diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também foi transmitido a mim, ou me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. E agora vem as evidências. E por que Paulo se preocupa em pôr essas evidências? Porque Paulo sabia que já naquele tempo as pessoas duvidavam deste fato. E aí ele aponta tais evidências para dizer, se vocês duvidam disso, veja se você é capaz de consultar todas essas pessoas que estão dizendo aí que Jesus ressuscitou. E aí Paulo diz, apareceu a Pedro, mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, vocês podem até achar que Pedro estava alucinado, que os apóstolos estavam alucinados, mas como é que vocês vão dizer que 500 pessoas que ao mesmo tempo viu aquilo,
Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Vai lá e pergunta a eles, embora alguns já tenham morrido. Mais tarde apareceu a Tiago, que era o irmão de Jesus, e posteriormente a todos os apóstolos, e por último apareceu também a mim. Como que dizendo, gente, eu era a pessoa mais interessada que a ressurreição fosse uma mentira. Eu perseguia crentes, eu matava crentes. Mas o Cristo vivo apareceu para mim, para minha felicidade. Agora eu testifico, Ele está vivo e apareceu a mim. Então, dado o momento no qual Paulo escreveu essas informações, bem como a familiaridade com as pessoas envolvidas, essas aparições não podem ser desconsideradas como lendas. Elas aconteceram. Outra coisa sobre as aparições: os relatos nos evangelhos sobre as aparições de Jesus oferecem múltiplas e independentes provas da ressurreição. Apareceu a Pedro, depois aos 12, apareceu para as mulheres. Até um crítico alemão, um homem cético do Novo Testamento, diante dessas evidências que eu estou dando para vocês, o nome dele é Gerd Ludemann, olha o que ele disse, abre aspas: pode ser tomado como historicamente certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais Jesus apareceu a eles como Cristo ressurreto. Até os céticos dizem, diante de tais evidências, aí sabe qual é o caminho que eles seguem? Eles dizem assim: de verdade o que aconteceu foi que Jesus não morreu. De verdade o que aconteceu foi que Jesus teve um desmaio, ou passou por alguma experiência em que todo mundo achou que ele tivesse morto, colocaram ele na tumba e lá ele acordou. Só que as fontes fazem questão de mostrar para nós alguns detalhes. Primeiro, como é que Jesus teria simplesmente dormido se os próprios apóstolos, como a gente leu em Coríntios 15, fazem questão de dizer, ele morreu, conforme as Escrituras. Segundo, por que os evangelhos fazem questão de dizer que existiu um selo lá na pedra que tampava o túmulo? Que existia uma pedra enorme, pesadíssima, que soldados vigiavam o túmulo, as 7 chaves. E uma outra pergunta: se Jesus tivesse de fato simplesmente dormido, não seria melhor ele, que atravessava paredes, lembra que ele aparece, de repente ele aparece num lugar, ele teria saído facilmente daquele túmulo e a pedra poderia ter ficado fechada. Ele morreu, ele ressuscitou, quem abriu aquele túmulo com aquela pedra pesadíssima foram anjos. E aí eu te pergunto, por que Deus teria aberto aquele túmulo? Para acontecer o que a gente leu em João 20, para que os discípulos pudessem por eles mesmos entrar ali, olhar e ver, está vazio, conforme as Escrituras. E o texto é mais interessante ainda, porque diz que quando lá eles entraram, os panos estavam lá dobradinhos. Se fosse um roubo do corpo, você teria roubado o corpo com os panos. Não tem como negar o fato de que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para muita gente. E o quarto fator: os discípulos de repente e sinceramente começaram a acreditar que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Apesar de toda a predisposição dos judeus dizerem o contrário. Porque olha só, em primeiro lugar, o líder estava morto.
As expectativas judaicas sobre o Messias, gente, essas expectativas dos judeus sobre o Messias, não continham a ideia de um Messias que, ao invés de triunfar sobre Israel, seria executado, pregado numa cruz. Na cabeça do judeu isso não acontecia, apesar de todas as profecias dizerem o contrário, eles não entendiam Isaías 53 dessa maneira, eles não entendiam assim, a ideia corrente judaica nos dias da morte e ressurreição de Jesus, é que não podia ser, o Messias não faria isso, ele não morreria na cruz. Então como é que você creria de que de fato ele ressuscitou? Porque ele apareceu vivo. E isso mudou radicalmente a mente deles. Outra coisa, as crenças judaicas sobre a vida após a morte excluíam qualquer possibilidade de qualquer pessoa ressuscitar da morte antes da ressurreição de todo mundo. Eles não acreditavam que seria primeiro um judeu, não era isso que eles entendiam que todos no último tempo ressuscitariam, mas não assim, mas agora que repentinamente, eles viram que Jesus estava vivo. E diz assim um comentarista da Universidade de Emory, ele diz assim: alguma espécie de experiência poderosa e transformadora é necessária para gerar o tipo de movimento como do cristianismo primitivo. Ou seja, eles creram que Jesus viveu. Eles não só creram que Jesus viveu, mas depois da ressurreição, eles creram que Jesus era Deus. Gente, pensa, o judeu, para escrever o nome de Deus na Bíblia, trocava a pena. O judeu não dizia o nome de Deus em vão. E aí, de repente, você vê judeus se curvando diante de Jesus, conforme está dito em Mateus 28, 17, se curvando diante de Jesus e adorando Jesus como se ele fosse Deus. O que aconteceu em tão pequenino espaço de tempo que mudou radicalmente a cabeça desses homens? Eles creram na ressurreição e, portanto, creram que Jesus é Deus. Aliás, se Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos teriam ficado profundamente decepcionados. Você se lembra do caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos voltando para casa, decepcionados, porque eles esperavam um Messias triunfante, politicamente falando, decepcionados, até que Jesus ressurreto aparece para eles. E eles dizem: uau, a gente não tinha enxergado isso. Ele é Deus, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E qual foi o resultado do judeu convertido ter crido na ressurreição? Eles transformaram o mundo. Em resumo, essas 4 evidências, o sepultamento por José de Arimateia, a descoberta do túmulo vazio por mulheres, e especialmente Maria Madalena, as aparições a pessoas tão diferentes, em lugares tão diferentes, a origem da crença dos discípulos na ressurreição, são evidências. O que você faz diante delas é crer ou não, é escolher o que crer, mas não diga que não pode ser. Porque se você disser que não pode ser, você vai ter que deixar de descrer num monte de coisa que você crê, baseado nas mesmas evidências, ou no mesmo tipo de busca de evidência que essas. Mas tem outros fatos que provam a ressurreição. Por exemplo, os primeiros judeus teriam conseguido provar que o túmulo estava vazio por causa de um roubo ou de alguma coisa assim. Só que não é isso que acontece. A gente lê o texto, Mateus 28. Quando os soldados viram aquele túmulo vazio, eles correram lá nas autoridades deles e disseram: olha,
Alguma coisa aconteceu. O túmulo está vazio. E qual foi a solução que as autoridades encontraram? Olha, então nós não vamos contar isso. Inventa, fala que alguém foi lá e roubou. E se descobrir que a gente está mentindo, eu não vou deixar matar vocês não, confie em mim. Então, de cara, a gente vê que quem presenciou aquilo de alguma forma, não tinha como dizer, foi uma farsa. Outra coisa, os discípulos que testemunharam a ressurreição de Jesus, Pedro que negava Jesus a todo custo, Pedro que era um covardão. Você vê o livro de Atos, ele é um homem destemido, transformado. Aquele que negou Jesus, ele é morto, pregado numa cruz, conforme a tradição, preso de cabeça para baixo. E por que que ele, da noite para o dia, muda, deixa de negar e entrega a vida? Por quê? Porque ele viu o Cristo ressurreto. A mesma coisa Paulo. Esses homens, se tinha uma coisa que eles não eram, é tolos. Esses homens não entregariam a vida deles como entregariam para uma farsa que eles inventaram. Nunca. Nem eles, nem os que vieram depois deles, e nem os que ainda estão entregando suas vidas nos dias de hoje. Outra coisa, a pregação dos apóstolos. Olha o livro de Atos, leia os sermões, a história da igreja, o ponto central é a ressurreição, é a vitória sobre a morte. Outro fato curioso, Atos 6, verso 7, diz que a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Converteram por quê? Porque foram convencidos da ressurreição. A conversão de Saulo, de que temos falado tanto, na série de mensagens em Atos dos Apóstolos, a mudança daquele homem radical, porque se deparou com o Cristo ressurreto. E outra coisa, a observância do domingo. Gente, a observância do domingo. Por que que a igreja se reúne no domingo? Porque Jesus ressuscitou e apareceu no domingo. Pensa bem, hoje para nós isso é um fato tranquilo, mas naquele tempo os primeiros judeus convertidos, do nada, começaram a abandonar o sábado e se reunir no domingo. Na cabeça deles, você acha que ele mudaria assim da noite para o dia? Se eles não crescem que Jesus ressuscitou. Então, irmãos, estas são apenas algumas evidências que a Bíblia apresenta da ressurreição de Cristo. Talvez para você nenhuma delas aqueça o coração, porque são informações, são dados secos. Portanto, o que eu estou fazendo hoje é muito mais uma aula do que um sermão. Mas eu faço isso para mostrar para vocês que as evidências, elas existem. Não depende apenas de você sentir que ele ressuscitou ou não. Tem fatos. Há evidências. E no final das contas, você escolhe dizer se crê ou não. E se você disser não creio, não diga que é porque é uma lenda, um conto de fada, coisa de quem não tem o que fazer. Porque é história. E aí você, minha esperança é que diga como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 20, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. E qual é a consequência disso? 1 Coríntios 15, 21, abra lá e a gente termina lendo esse texto. 1 Coríntios 15, 21. Uma vez que a morte entrou no mundo, por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim,
Como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Jesus ressuscitou. Nós ressuscitaremos se antes disso Ele não voltar para nos receber nas nuvens em eterna glória. Feche os seus olhos, ore comigo. Deus querido, como é bom saber que o Senhor ressuscitou. Eis neste fato o fundamento da nossa esperança. Porque o Senhor Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que a morte não tem poder sobre nós. Nós podemos crer que a morte pode até nos separar por poucos segundos daqueles que amamos. Poucos segundos, sim, comparados à eternidade que teremos juntos com o Senhor e com todos os da família da fé. A morte não nos rouba a esperança. A morte torna-se para nós um portal de esperança. Porque em Jesus, ainda que nós morramos, nós viveremos. E como diz Paulo, morrer neste caso é incomparavelmente melhor. Ó Deus, use as evidências e convença corações. Porque no final das contas, se o teu Espírito, com poder e graça, não quebrar a dureza do coração, mesmo os fatos, mesmo as evidências, poderão ser negadas por aquele que escolhe não crer. Mas que o Senhor venha com graça soberana e que o Senhor possa triunfar sobre a obstinação do pecado no coração do incrédulo. Em nome de Jesus. Amém. E para não ficar sendo só aula, pensa sobre a morte. Como a morte é cruel. Como ela nos rouba daquilo que a gente mais ama. Da vida, das pessoas, dos sonhos que construímos. Ela é um inimigo cruel para quem não tem o Senhor Jesus. Porque quem o tem, ainda que morra, viverá. Vamos cantar essa esperança, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã.